Pronto, demorou um pouquinho para aparecer a mensagem que está gravando, para aparecer para mim. Então, para mim, vou considerar de agora, certo? Qualquer coisa a gente pode fazer numa edição, cortar pedacinho a mais. Então, boa tarde, pessoal, boa tarde. Vamos começar a nossa aula de hoje, dia 10 de novembro. O tempo passa depressa. Como diria um professor que eu tive, que ele dava aula especial para a gente lá no mestrado. Ele já estava aposentado, ele foi ex-reitor, então ele dava uma aula, dava uma disciplina lá, que relacionada a questões de macro da universidade, que ele tinha sido do departamento de bioquímica. Ele dava junto com o que também tinha sido reitor, que era da Universidade do departamento de bioquímica, e ele era de uma outra área médica mesmo, porque ele era médico. Eu me lembro dessa fala dele, que a gente, quanto mais velho, o tempo passa mais depressa. Afinal das contas, um ano para ele significava 1,78 avos da vida dele, que ele tinha 78 anos de idade. Para uma criança de 2 anos, é a metade da vida. Então, a nossa percepção, de fato, né? Se você tem um espaço de 2 metros, 1 metro é a metade do espaço. Se você tem um espaço de 100 metros, 1 metro é 1% só. É o mesmo espaço, é o mesmo tamanho. A mesma coisa a gente faz isso com... Tem esse efeito psicológico. Ele tem um nome, né? Ele tem um nome que é relacionado ao dinheiro. Se você pegar 10 reais, 10 reais é 10 reais. E acabou. Agora, se for comprar um carro, o que significa 10 reais no valor de um carro? Agora, se for almoçar, tem um almoço que é 10 reais mais caro. Você prefere 10 reais mais barato. Né? Mas vamos, pessoal. Hoje é sistema esquelético. Certo? Eu vou começar a apresentar agora. Ela inteira fica melhor. Não curto isso aqui, porque atrapalha a nossa visão. Certo? E aqui, começar a apresentar. Eu vou interromper de vez em quando. Certo? Olha, antes de mais nada, a gente tem que dizer que o sistema ósseo-esquelético ele é muito mais dinâmico do que parece. Ele tem um metabolismo muito mais intenso. Opa, falta de espaço aqui. Eu fico com caneca de café, já está vazia. A moringa de água, está tudo aqui muito apertado. Olha, ele é muito mais dinâmico do que parece. Dinâmico, muito mais vivo do que parece ser. Certo? E ele está constantemente sendo reprocessado e respondendo a sinais internos e externos para esse processamento. Então, ele não só desempenha um papel de sustentação do corpo, certo? Ele é um tecido conjuntivo especializado, formado por células, uma matriz extracelular que possui a característica única de mineralizar. Olha, característico dos vertebrados. E essa ultraestrutura do tecido ósseo é comum a todos os vertebrados. Isso já foi observado em fósseis de vertebrados muito antigos. Certo? O que essa mineralização confere à matriz
na extrema dureza, função de sustentação e proteção. A matriz o colágeno permite a maleabilidade, possibilidade de extensão e flexão. Olha, ele tem alguma maleabilidade e alguma capacidade de resistir a certos processos que, se não tivesse o colágeno, isso não seria possível. Então, vários tipos de colágeno compõem, certo? A matriz óssea também é o maior reservatório de íons minerais do organismo, principalmente cálcio e fósforo, e contribui para a manutenção da homeostase dos níveis de cálcio no sangue. Uma coisa que se diz, certo, que se faltar cálcio no sangue, não há problema nenhum em sacrificar um pouco do osso, do tecido ósseo, depois se repõe. Certo? A prioridade vai ser manter a homeostase do cálcio, vai ser sempre algo prioritário. Vai ser sempre algo prioritário a manutenção desses níveis de cálcio. Então, isso responde à regulação hormonal. Ele colocou aqui, as funções de suporte estrutural e a reserva metabólica estão, em condições fisiológicas, no equilíbrio estável. Porém, no caso de existir uma alteração deste equilíbrio, a função estrutural é sempre sacrificada em favor da metabólica. Os ossos são estruturas altamente dinâmicas, crescem, remodelam-se e mantêm-se ativos durante toda a vida do organismo. Porque, olha, pessoal, a questão de a função estrutural sempre sacrificada em favor da metabólica, porque problemas metabólicos levam ao óbito muito mais depressa do que problemas estruturais dos ossos. A falta de cálcio é algo muito mais urgente do que para haver algum problema estrutural no osso, como, por exemplo, a osteoporose, tem que ser uma descalcificação, um predomínio da descalcificação crônica, de uma forma crônica, por anos. Isso é mais comum na mulher por conta da baixa do nível de estrogênio. A gente vai ver isso. Basicamente, os ossos. Aqui é a figura de um osso longo, que tem essa organização mais evidente, né? Que nós temos uma região de osso chamada osso compacto e osso esponjoso. E o ósteon é a unidade estrutural de osso compacto. E aqui tem as trabéculas do osso esponjoso. Então, o tecido ósseo tem essa organização, como eu falei para vocês, fósseis de antigos vertebrados muito antigos já apresentavam uma forma semelhante, pelo menos, de organização. Temos aqui o canal de Ravens, em que tem uma arteríola e uma veia, que são os principais responsáveis pela irrigação do ósteon, lamelas concêntricas ao redor desse canal de Ravens, e tem o canal de Folkman, que é no sentido oposto, né, transverso, para permitir também a passagem de vasos sanguíneos entre um ósteon e outro. Então, o osso ele vai crescer, essa estrutura vai crescendo, se mineralizando e vai ser sempre remodelada para formar. A gente vai ver como é que é essa remodelação. A região do periósteo, essa parte do osso externa, certo? Temos canalículos aqui, a trabécula, mas depois a gente vai ver que tem componentes celulares aqui dentro. Entre uma lamela e outra, existem células.
que formam uma rede de comunicação entre elas, que são os osteócitos, e que são células altamente responsivas, sensíveis. Os osteócitos, basicamente, são as células que detectam qualquer alteração no estado fisiológico do tecido ósseo e que permite desencadear respostas, certo? E nós vamos ver qual a origem delas, né, que é durante o processo do crescimento ou da remodelação óssea. Aqui é outra figura mostrando também esses mesmos componentes, porque eu acrescentei essa figura porque aqui, nessa figura mostra a orientação dos feixes colágenos. Como é a orientação dos feixes colágenos, colágeno, que vão formar a base das lamelas. Tem essa orientação, seguindo a orientação aqui, e uma ligeira torção, que esse oposto, esse vai nesse sentido, esse vai nesse, outro vai no outro, né, com uma ligeira torção ao redor dos canais de Harvey. Aqui as lamelas, o sistema de Harvey, daqui colocada de forma. E aqui está mostrando essas células que são aqui, pretinho, parecendo aranhinhas, né? Aqui temos a lamela, a parte minha com a matriz extracelular, né, aqui em amarelo, e entre uma e outra a gente tem uma rede de células que são os osteócitos, que elas se comunicam entre si pelos prolongamentos. Elas ficam como aprisionadas dentro aqui desse sistema de lamelas e são nutridas a partir do vaso sanguíneo aqui, central. Certo? O que acontece é que quando há algum problema de nutrição, essa célula sofre e libera citoquinas ou citocinas que vão gerar uma resposta. Vão gerar respostas, certo? E essas respostas são reparadoras, para reparar. Uma coisa que pode acontecer é uma microfissura devido a um desgaste dessa área, de uma área específica. Então, aquele osso vai ter que ser reparado, porque uma microfissura vai, por exemplo, quebrar a interligação de uma célula com as outras. E ela vai começar a liberar, dependendo da extensão, ou seja, quanto mais células afetadas, maior vai ser a quantidade de citocinas pró-inflamatórias liberadas, que desencadeiam uma resposta que vai levar ao reparo. Só que é o seguinte, esse processo de reparar a região do osso é constante, porque vai ter sempre células, vai ter sempre osteócitos com algum problema. Então, o processo de renovação vai ser sempre... Não precisa ter um dano muito grande. Basta microfissuras, que já começam... Não, então, um indivíduo adulto está sempre renovando o seu tecido ósseo. É o tempo todo, a vida inteira. Ele tem a fase de embrionária, a fase da infância, de crescimento, que há um crescimento no sentido de alongamento e aumento do diâmetro, de incorporação de células, de multiplicação, certo? E depois já na fase adulta, vai ter sempre essa renovação. Então, o osso é extremamente dinâmico. Ele não é inerte.
E o que caracteriza os ossos é que ele é altamente organizado e tem uma estrutura mineralizada que confere a resistência que a gente conhece. Mas se não fosse esses fios de colágeno com essa orientação, também não serviria para grande coisa não, essa mineralização. As duas coisas são importantes, certo? As duas coisas são importantes. Certo? E o osso, peraí, então é que aqui está mostrando essa figura aqui, uma imagem de um perônio, é porque está com acento agudo porque essa figura é portuguesa. Colagênio, né? Ela é portuguesa. Algumas características apresentam o osso processado por desmineralização e calcinação. Ele, sem mineral, ele fica muito flexível. Flexível com um tecido conjuntivo um pouquinho mais reforçado, mas é como um tendão. E sem colágeno, ele fica quebradiço. O osso, qualquer compressão, ele se quebra como um pedaço de giz. Então, as duas coisas contribuem. É como vocês imaginam um concreto armado, né? A estrutura de um concreto armado, o que dá forma é o aço, aquele feixe de metal armados, mas o que confere a força é o cimento. Só o cimento que aconteceria isso aqui, e só a estrutura de metal ela poderia se dobrar, né? Então tem que ter as duas coisas. Vou passar aqui um vídeo para vocês. Espera aí, um instantinho. Aqui eu vou fazer um pouco diferente. É porque... Bom, esse vídeo, esse primeiro aqui é o introdução. Eu fico aqui. Pronto, vou passar aqui para vocês o original. Eu quando vou atualizar isso, para não deixar muito para depois. Esse vídeo vai mostrar essa estrutura que eu acabei de falar. Tem a introdução à biologia dos ossos, né? Do osso. Até falar do que a gente acabou de dizer, que não é só de locomoção, que não é só de sustentação e locomoção, por isso que a conta de articulações e a inserção dos músculos para que possa haver o movimento. E outra coisa é essa arquitetura dos ossos permite que eles otimizem uma coisa, tanto a força dele, a capacidade de resistência, quanto aqui o osso cortical, a parte cortical e esponjosa, o trabecular. Com permite que ele seja o mais leve possível, ou que os ossos sejam mais leves possíveis. Ou possível, perdão. Os ósteos, né? Arteríola e uma veia. E vai tirar um pouquinho para mostrar os osteócitos, formando uma rede, para, digamos assim, desgastar um pouquinho a parte e deixar só as células, ó, formando uma rede interconectada, que eles conectam entre si. E eles são muito sensíveis também, isso eu não falei, ao que acontece na matriz extracelular.
Então, eles são sensíveis em termos de pressão, eles são baroreceptores, ele consegue sentir a diferença de pressão do fluido extracelular e também eles têm a capacidade de sentir diferença de íons presentes na matriz extracelular. Aí o osso trabecular não tem essa organização, mas é composto de osteócitos e a matriz extracelular também. Os osteócitos. Essas células de revestimento, que a gente chama de lining cells, depois a gente vai ver a origem delas, tanto delas quanto dos osteócitos. Mas elas fazem o revestimento. Aí a medula, revestimento dessas superfícies externas. Como nas trabéculas, a parte trabecular, tem muito mais dessas lining cells do que fazer esse revestimento. Então, a medula, especialmente a medula vermelha, né, que faz a hematopoese, tem muitos componentes sanguíneos. E eles vão ser importantes também. Tem muitos componentes sanguíneos de células do sistema imune. Começar com um assunto agora que é a remodelação e modelação do osso. Essa aqui é a parte introdutória, eu cortei. Vamos lá, que é mais simples no osso trabecular. Aliás, eu encontrei vídeos sobre o osso compacto, né? O osso que tem Olha, essas células são os osteoclastos. Elas dissolvem a matriz e os osteoblastos constroem a matriz. Então, ele tem um tipo celular que é osteoclastos, que gera um ambiente ácido que dissolve a parte mineral e liberam também enzimas proteolíticas que quebram aquelas proteínas para desgastar mesmo, para abrir um espaço ali, porque aquela área óssea ela tem que ser remodelada porque tem alguma fissura, algum problema. Isso foi a partir do sinal enviado lá pelo osteócito. E vem o osteoblasto para construir. Para depois construir. Escava, que é o osteoclasto, são multinucleadas, são células de origem do sistema imune, de monócitos que se fundem, que respondem a sinais, a citocinas inflamatórias, pró-inflamatórias. Então, gera um ambiente ácido, a parte mineral é dissolvida e depois enzimas para fazer a proteólise, colágeno, etc. Então, o objetivo aí é retirar a matriz extracelular. E agora os osteoblastos constroem a matriz, que depois que vai se mineralizando também. Ele constrói tanto o colágeno, depois faz o depósito de minerais. De minério que formam os cristais de hepatita que consolidam. O osteócito, o osteoblasto, está aqui, quando ele acaba sendo incorporado
entre uma lamela e outra da matriz, quando a matriz é mineralizada, ele se diferencia no osteócito. Por isso que eu disse que eu vou falar qual é a origem do osteócito. Ele é resultado da diferenciação do osteócito, e mesma coisa essa célula de revestimento, quando o osteoblasto fica na superfície, alguns osteoblastos acabam morrendo, a apoptose. Uns diferenciam nas lining cells, essas células de revestimento, os que ficam na superfície, os que ficam no interno, entre uma lamela e outra, porque eles são capturados ali nessa estrutura mineralizada. Então, eles se diferenciam nos osteócitos. Aí os osteoclastos. Os osteoclastos acabam sofrendo processo de apoptose. Vai sofrer o processo de apoptose ou diferenciar-se também. A gente vai ver isso daqui a pouco. A modelação é para reparar uma área danificada, como, por exemplo, de uma fratura, certo? Em que há o predomínio da atividade dos osteoblastos. Dependendo da área, pode haver crescimento de... Aqui é uma área trabecular. Você pode ver que é uma área esponjosa. O crescimento de vários novos vasos sanguíneos. A formação da matriz, etc. Daqui a pouco vamos ver quais são essas citocinas, como é a regulação, como é a ação hormonal. Né? Por enquanto, vamos ver esses tipos celulares, os papéis dele e a organização agora. Que esse vídeo está mostrando mais. Peraí. Está acabando. Sim, em regiões em que os ossos, vou ver qual é outra. O temporose, agora depois eu volto. Tá? Vamos lá. Olha, em regiões. É o seguinte também, o processo de remodelização, eu falei para vocês que esse processo responde a certos estímulos ambientais, como a atividade física. Então, muito da área que é reforçada, etc., depende também do estresse que o tecido ósseo sofre. Estresse continua. É lógico que, depois de um certo nível, o estresse pode gerar problemas, lesões, de esforço repetitivo, etc. Mas os peritos, uma perícia, por exemplo, ao examinar um esqueleto humano, ao examinar um esqueleto, pode até deduzir ou inferir qual tipo de atividade, que padrão, que estilo de vida a pessoa levava, se era sedentária, se ela caminhava muito, se era uma pessoa que provavelmente usava ferramentas de braço, de mãos, que é um esforço repetitivo do braço. E assim pode se passar muito tempo sentada, justamente pela pressão. A própria força de gravidade, quando a gente fica em pé, faz com que a tensão
daqueles ossos de sustentação direciona a remodelização. Opa, essa me atrapalhei. Remodelagem, tá? Remodelagem óssea para suportar aquela pressão. Então, se uma pessoa passar a vida toda sentada, aquele osso que seria responsável pela sustentação em pé, de fato fica enfraquecido, comparado com uma pessoa que caminha muito. E mesma coisa, quando há um esforço repetitivo, acaba realmente gerando uma espécie de reforço naquelas áreas. Ou quando há problema de articulação, né? Então, os osteócitos localizados em cavidade dentro da matriz óssea, formando canalículos que seriam para outras cavidades, tornando assim a difusão de nutrientes possível graças à comunicação entre os próprios osteócitos. Né? Papel fundamental na manutenção da integridade da matriz óssea ao responder a estímulos mecânicos. Osteoblastos sintetizam a parte orgânica da matriz óssea. Colágeno tipo 1, glicoproteínas e proteoglicanas. Também concentra o fosfato de cálcio, participando da mineralização da matriz por seu sistema de comunicação intercelular ao existente entre os osteócitos. Os osteoblastos podem formar osteócitos ou sofrerem apoptose, eu esqueci de colocar, ou gerarem as células de revestimento. Entre as proteínas sintetizadas pelos osteoblastos estão o colágeno tipo 1 e proteínas não colagênicas como a osteopontina, a osteocalcina e a cialoproteína óssea, entre outras. Essas proteínas não colagênicas têm uma importância fundamental no processo de mineralização, ou seja, na ligação do colágeno aos cristais minerais de hidroxiapatita. Os osteoblastos sintetizam muitos e variados fatores de crescimento. Então, são realmente células que têm uma capacidade muito grande em muitos receptores de citocinas, de modo geral. Respondem a hormônios, a citocina inflamatória, que no final das contas são células do sistema imune. O próprio osteoblasto, a origem é do sistema imune. Os osteoblastos sintetizam muitos e variados fatores de crescimento que ficam incorporados na matriz óssea, desempenhando um papel determinante tanto na formação do tecido ósseo como na diferenciação e na atividade dos osteoclastos. Os próprios osteoblastos se interagem com os osteoclastos. Isso é um grande problema no tratamento da osteoporose, é que você não pode inibir totalmente os osteoclastos, que também vai inibir os osteoblastos. Ele não vai servir de nada. Eles interagem entre si. Existem vários problemas relacionados à osteoporose, mas aí tem que o tratamento envolve também o quê? Suplemento de vitamina D, suplemento de cálcio, suplemento, reposição hormonal, também é problema de falta de estrogênio, né? E nem tanto de inibir os osteoclastos, né? Nem tanto a inibição dos osteoclastos. Existe também algum tratamento de hormônio, como de calcitonina, vamos ver daqui a pouco. O que mais tem aqui? Osteoclastos. Os osteoclastos participam do processo de absorção e remodelação do tecido ósseo. Tá? São células gigantes, multinucleadas, extensamente ramificadas, derivadas da fusão de monócitos que atravessam os capilares sanguíneos. Os osteoclastos, através de suas enzimáticas, cavam a matriz óssea, formando depressões conhecidas como lacuna de Rauschenberg. Ou Rauschenberg, não sei. Não sei, pronúncia em inglês é sempre
Vamos lá, vou pronunciar como se fosse how, é aqui, shape. Bom, é meio, né? A grande maioria das línguas tem, se você conhece as regras de pronúncia, você olha uma palavra que nunca viu na vida e consegue pronunciar. Até alemão. Italiano nem se fala, né, que é muito padronizado, mas alemão também é, o alemão padrão. O alemão Hochdeutsch, que é o... Mas vamos lá, matriz óssea. A matriz óssea é composta por uma parte orgânica e uma parte inorgânica, cuja composição é dada basicamente de fosfato e cálcio, formando cristais de hidroxiapatita. Olha, o cálcio e o fosfato. Eu não falei o valor, mas 99% do cálcio do nosso organismo, 99% está nos ossos. 1% está fora dos ossos. Por isso que eu falei, se cair o cálcio na corrente sanguínea, eles vão repor pegando dos ossos, que não é nada, certo? Em termos, para o osso não é nada. Em termos a curto prazo, pelo menos, né? A matriz orgânica, quando o osso se apresenta descalcificado, cora, segundo o componente específico do colágeno, pois ela é composta 95% de colágeno tipo 1. A proteína que predomina é o colágeno mesmo, que é do tipo 1, tem outros tipos de colágeno também, mas é o predominante, que forma aqueles feixes que são como o aço no concreto armado, né? Aqui. Isso aqui eu coloquei só um exemplo para exemplificar que são os genes que são ativados para a diferenciação das células mesenquimatosas, que são células totipotentes, né, que são células, não chegam a ser células tronco, né, que são células presentes no sangue e da irrigação dos ossos, em células da linha osteoblástica, aí exemplos, da linha osteoblástica. Esse gene aqui, Chlorobenigo Factor Family 1, o gene, você vê, esse bond morphogenetic proteins, assim vai. Esse é muito importante, todos eles são, mas isso aqui especialmente para diferenciação. Certo? E aqui já envolve esse rank L, que envolve a regulação, resposta à citocina, ligante para o receptor de ativação do fator nuclear kappa B, certo? É o nome dele. Mas vamos lá, rank L é o ligante do receptor. E temos o receptor. Certo? Tem lá o receptor e outra proteína, que é a ligante receptor, que fazem com que a gente vai ver dois tipos celulares se interagem. E a OPG, que é uma inibidora daqui, porque a osteoprotegina, ela bloqueia rank, né, esse receptor, e não deixa que o rank L e o ligante se ligue aqui. Né? Então, ela é uma inibidora. Eu vou voltar aqui. Vou dar uma pausa aqui para falar do... Não, vamos lá. Estou faltando esse... É porque aqui está bem geral também esse vídeo. Vou dar uma pausa. Eu estava falando de remodelação óssea, a remodelagem óssea, e a osteoporose, certo? Ela é quando há um predomínio, por algum motivo, existe algum predomínio da atividade dos osteoclastos em relação aos osteoblastos.
Existe um monte de fatores de risco, certo? As articulações, vamos ver que isso aqui me interessa agora. Mostrando aqui essa animação do osteoclasto retirando a matriz e o osteoblasto fazendo a matriz. Pode parecer um trabalho enxugar gelo, um trabalho assim. Para que um retira para o outro colocar? Isso tem que estar sempre. Olha, se isso não acontecesse, nossos ossos degenerariam muito depressa. Esse é um processo que tem que estar em equilíbrio. E ser o tempo todo, porque na realidade é um processo que leva ao reforço do osso, que esse parte do vídeo aí ele fala de crescimento, etc., até que a predomínio da remodelação e a massa óssea na faixa etária dos 30 anos, o pico, e a tendência é o decréscimo. Especialmente dos ossos trabeculares, né, a parte esponjosa, a partir de certa idade. Mas nós vamos ver um exemplo, qual é o papel do estrogênio aí. É por isso que eu disse, esse vídeo da introdutória é bom para reforçar o que a gente acabou de ver. Né, que o enfraquecimento dessa parte esponjosa pode provocar a fratura. Ele está mostrando em vértebra. Simplesmente provocar a fratura. Tem dois tipos de osteoporose, que é a primária e a secundária. Que a secundária é decorrente de alguma condição patológica. E a primária, né? A primária é a osteoporose com esse processo de enfraquecimento gradual dos ossos, de perda da massa óssea. A secundária pode ser decorrente de algum problema também genético. Fator de risco. Não me engano, tabagismo porque o tabagismo, problemas dietéticos, aí no caso genético, na história familiar, é mais predominante de origem asiática ou europeia, família, mulheres, dieta pobre, falta cálcio, etc. Algumas medicações são problemáticas, como glicocorticoides, que provoca perda de cálcio, falta de exercício, porque a falta de estímulo da remodelação óssea. Opa. Falta de exercício. Essa de exercício pode ser muito prejudicial aos ossos, mas falta também fumo, álcool em excesso. Olha, no caso do fumo, o fumo tem uma coisa, que o fumo é pró-inflamatório, predispõe nosso metabolismo a processos inflamatórios. E esses processos inflamatórios contribuem para a atividade osteoclástica. No final das contas, o processo deles é uma resposta inflamatória. Certo? E o metabolismo fica mais predisposto de modo geral. Então, por isso é um fator de risco.
Mesma coisa a bebida alcoólica. Existe fator de risco que pode, por exemplo, levar a maior perda de cálcio, e aqui do estrogênio, né? A queda no nível de estrogênio. O estrogênio é uma molécula regulatória desse processo. A falta de estrogênio leva ao aumento da atividade dos osteoclastos em relação aos osteoblastos. Então, o tratamento tem que ser múltiplo. Aí fala das medicações, bifosfonatos, denosinato, moduladores receptores de estrogênio seletivo, a calcitonina, que é um hormônio, vamos ver, e hormônio paratireoide, se for o problema das paratireoides. A gente vai ver tanto a paratireoide quanto a calcitonina e o papel que elas têm no metabolismo do cálcio. Isso tem relacionado ao metabolismo do cálcio. Certo, o que nós vamos ver. Gente, a gente já viu. Eu acho que isso aqui vai ficar repetitivo. Um vídeo a mais sobre ele. Ver se tem alguma coisa a mais ou não, porque eu já passei esse vídeo para vocês. Aí eu fico agora. Aquele remodelação está repetitiva, que é outro texto no original. Não, parece que ele. Bom, principal regulador da diferenciação osteoclástica é o chamado eixo Rank. O Rank L, Rank OPG. Eu acabei digitando errado aqui. Agora, espera aí. Pronto. Vamos. É melhor consertar logo agora, porque depois eu me esqueço, viu? Eu me esqueço. Aí pode, período que vem se apresentar de novo essa aula, tá mesmo erro. Eu sempre faço uma revisão, às vezes passa, acrescento outras coisas. Tanto é que essa apresentação é nova mesmo. Então, baseado numa que eu tinha velha, mas eu atualizei, tirei muitas figuras, acrescentei os vídeos. A partir do slide atual, vamos. Atualizei um bocado de coisa, mas na próxima eu não vou fazer, eu só vou fazer a atualização, nem tanto. Às vezes a gente acrescenta assunto, dando tempo, né? Eixo Rank L, Rank OPG. Aquele ligante, o receptor e a proteína bloqueadora. É o principal regulador da diferenciação dos osteoclastos, da formação deles. Vamos começar. Quais são os estimuladores da produção de Rank L? Vitamina D, hormônio paratireoide, das paratireoides, não é da tireoide, é da paratireoide. Fator de necrose tumoral alfa, glicocorticoides. Lembre-se que glicocorticoides são fatores de risco para a osteoporose. Eles usam prolongado
fator de risco. A interleucina 1 e 11, hormônio da tireoide T3, T4, prostaglandina E2, lipossólido polissacarídeos, fator de crescimento de fibroblasto 2, histamina, fator de crescimento de insulina-like, histamina em situações de força gravítica baixa. Ou seja, que o osteócito está sentindo, né, a partir da pressão que ele sente da matriz extracelular, ele está sentindo menos força gravitacional, entre aspas, ele está sentindo menos. Mas é que ele é sensível ao quê? A pressão do fluxo. A matriz extracelular, por mais mineralizada que ela seja, ela sofre pressão. E se tiver menos pressão, né, também estimula a produção desse rank do ligante, certo? E inibidores tem principalmente os estrogênios. Aqui, glicocorticoide, é aqui os estrogênios como inibidor da produção da rank-L. Ou seja, pode imaginar que a presença dela leva à formação dos osteoclastos, e eles levam a degradar a matriz óssea. E o necrose tumoral, perdão, de crescimento, né? O fator de crescimento tumoral beta em necrose. Essas moléculas, que são fatores de regulação tumoral, essas citocinas, são fatores de transcrição, certo? Parecem moléculas centrais nas cascadas sinalizadoras que regulam a osteoclastogênese, a gênese de formação da dos osteoclastos. Visto que a sua interação com isso aqui é um receptor nuclear e outras sinais é fundamental nesta cascata para a ativação de fatores de transcrição favorecedores da osteoclastogênese. Tá. Espera aí um momentinho. Depois eu volto isso aqui. Vou partir daqui. Essa figura aqui está melhor. Aqui. Aqui é a formação do osteoclasto, certo? Temos uma célula estaminal hematopoética que está presente lá na medula óssea, pró-osteoclasto. E aqui um papel importante, eu tinha dito que o osteoblasto é importante para a própria formação do osteoclasto, que elas são células que acabam interagindo nos processos regulatórios. Esse aqui é um dos processos que arranque essa proteína, esse receptor, que é expresso no pró-osteoclasto, a célula estaminal hematopoética é transformada em pró-osteoclasto, devido à resposta desses fatores de transcrição, que ter sua origem, por exemplo, nos osteócitos. Olha, vamos seguir a sequência. O osteócito sente que há algum dano na matriz extracelular, parte mineralizada ali. Ele começa a liberar citocinas pró-inflamatórias, são esses fatores de transcrição, por exemplo, que chegam à medula, lá dentro do osso, que tem células hematopoéticas, inclusive essa estaminal hematopoética, e essas citocinas
leva à formação do proteoclasto. O proteoclasto tem uma série de receptores na superfície, inclusive esse receptor de superfície, a RANK, né? A RANK-L, certo? Ela está aqui presente no osteoblasto. Então, o osteoblasto, ao interagir com o pró-osteoclasto, promove a diferenciação. Começa com o osteoclasto multinucleado e depois o osteoclasto ativado, porque há uma fusão, certo, das células precursoras, formando o multinucleado ativado que tem tudo aquilo ali. E aqui ali tem a OPG que bloqueia. A OPG é secretada pelo próprio osteoblasto. Depois que ele ativa, ele secreta e bloqueia a ativação de mais. Certo? O que faz com que haja um decréscimo na produção de osteoclasto. O próprio osteoblasto acaba inibindo também, inibe a si mesmo, para não gerar mais osteoclastos. Certo? Aqui está dizendo M, é o fator estimulante de colônia de macrófago. Essa figura é portuguesa também. O texto original é português. Esquema simplificado da osteoclastogênese, ao acento agudo aqui, seu principal modulador. O eixo RANK-L, OPG e MCSF. Aqui é o receptor, faltou o P porque é português, né? Europeu, não tem esse P. Receptor do fator estimulante de colônia de macrófagos. MCSF, fator estimulante de colônia de macrófagos. Receptor ativador do fator nuclear KB. Aqui o ligante do receptor ativador do fator nuclear KB. E a osteoprotegerina. Essa figura aqui está um pouquinho mais confusa. Macrófago, né? Eu achei realmente está melhor essa aqui. Está mais didática. Para entender. E aqui o esquema simplificado da reabsorção. Então, eu vou voltar para cá. Espera aí. Vamos lá. O que acontece é que, da interação entre... Agora vamos ver a atividade mesmo do osteoclasto. Esse slide ficou fora do lugar. Olha, há uma interação entre a anel de actina, certo? E da estrutura do osteoclasto, as integrinas e a matriz óssea, surge uma zona selada, a lacuna de reabsorção. Uma zona selada ali entre o osteoclasto, que são células gigantes, certo? E a matriz óssea. É chamada lacuna de reabsorção, na qual se irão libertar a partir das vesículas intracelulares da cítica presentes no osteoclasto e os hidrogênios e proteases, como a catepsina K, a metaloproteinase da matriz 9, fosfatase ácida tártaro-resistente, o proteases. E proteases que são capazes de quebrar colágeno, né? Sabe, quebrar colágeno não é algo fácil, né? Não é uma proteína fácil de ser quebrada, né? De ser hidrolisada. Os íons H+ são importantes para a acidificação da lacuna, sem a qual a reabsorção não seria possível. Esses são gerados por enzimas como a anidrase carbônica 2, a anidrase carbônica de novo, né? A anidrase carbônica é uma enzima que praticamente quando se quer TH+, ela aparece. Como foi no estômago, como é nos rins, no tubo renal, que é para acidificar, tirar o excesso de ácido do sangue, jogando o H+ para lá, quando se quer a anidrase carbônica também. No estômago, a origem do H+, para formar o ácido clorídrico, também é pela anidrase carbônica.
e transportado para os vacúolos através da ATP-ase vacuolar e de canais de cloro também. Certo? A ativação do osteoclasto ocorre com a formação do bordo em escova, resultando da fusão dessa vesícula cítica com a membrana do osteoclasto, originando uma membrana com numerosas invaginações dentro da lacuna de reabsorção. É isso aqui. É aqui a lacuna de reabsorção. Que ele, depois de colocado, ele vai escavar, digerir essa área. Outra figura, a mesma coisa, mostrando o transportador de anions, que é português, né? Anions, você vê, é proteólise, catepsina, né? É que vai, porque tem a bomba ali. E pronto, né? H+, transportador para o outro lado aqui, porque aqui a formação, aqui a anidrase carbônica 2, né? Aquela reação da anidrase carbônica que eu já vi várias vezes. Cloreto para cá, H+ para cá, ou seja, é uma acidificação semelhante ao do estômago, né? Isso aqui vai formar ácido clorídrico. Dessa lacuna aqui, ó. Fecha aqui, para não espalhar esse conteúdo que é de ácido e depois de protease. Realmente para não espalhar. Primeiro quebra o parte mineral, depois a gente tem a quebra da parte proteica. Esse esquema a gente já viu, prolongamento. Acho que isso aqui está redundante. Já vou apagar esse slide. Aqui mostrando em a lacuna de Rothschild, aqui em microscopia óptica. Certo? Osteoclasto, que mostra a participação aqui do mitocôndria, retículo endoplasmático, o complexo de Golgi, ele é polinucleado, que a atividade de síntese proteica é muito intensa para gerar todas essas enzimas, intensa e especializada. Direcionando aqui, ó, as proteases, também para cá, a anidrase carbônica, CO2 mais água igual a H+, mais bicarbonato, e o bicarbonato sai da célula para cá e o H+ vem para cá, né? Para essa lacuna. Aqui já os cristais sendo quebrados. Os cristais de hidroxapatita, que é a fórmula, né? Cálcio, 10, fosfato, PO4, né? São, acho que 8 vezes o nome dele, e OH2. Isso aqui repetido N vezes, né? Formando cristais, estruturas. A base, a unidade, a célula do cristal é essa estrutura molecular, em que temos cálcio e fosfato. E aqui tem, ó, a liberação do fosfato e do cálcio. Aqui, deixa para lá. Isso aqui fica, qualquer coisa você pode ver. É só descrever o que eu acabei de falar. Hidroxapatita, aí está apatite porque é português, repetindo isso. É 6, pronto, aqui não dá para ler, mas cálcio 10, fosfato são 6, hidroxila 2. Uma anidrase carbônica, certo? Isso aqui. 2,5 o intervalo até 15 para as 3. Certo? Temos a remodelação mecânica, que é a modelação estrutural, em recorte mecânico detectado dos osteócitos, em consequência de alterações do líquido extracelular, pressão, composição química, etc., ocorre uma transdução de sinal
de mecânica terra-resposta celular, que é chamada de lei de Wolff, ou Wolff, não sei se é alemão ou inglês, acho que é alemão, então fica Wolff. É importante estruturar o tecido ósseo a pressões externas, trabéculas alinhadas segundo a direção das tensões máximas aplicadas. É que esse anatomista, se não me engano, ele observou isso no século XIX, chamado esse alinhamento. Quanto mais forte, maior for a pressão e a força exercida. É chamada lei de Wolff, que em relação à pressão exercida do tecido ósseo. Como falei para vocês, um perito forense, pelo menos um bom, é capaz de saber o estilo de vida da pessoa examinando os ossos dela. Ó, alinhada, trabéculas, elas são alinhadas segundo a direção das tensões máximas aplicadas. As trabéculas do tecido esponjoso. Acrescentando isso, que eu não tinha falado também, né? Provoca um alinhamento das trabéculas segundo a direção das tensões máximas aplicadas àquele osso. E a remodelação metabólica é questão da homeostasia do cálcio plasmático. Ele reporta a sinalização hormonal. 99% do cálcio do corpo está no tecido ósseo. Então, a calcemia deve ser mantida constante. Aí vai entrar a ação do PTH, que é o paratormônio, para a transferência de cálcio para o tecido ósseo. Ciclo da remodelação óssea. Tem a fase de reabsorção osteoclástica, seguida da formação osteoplástica. Então, forma a chamada BNUS, que é a unidade multicelular básica da formação desse ciclo. Túnel de reabsorção formado para o preenchimento por osso novo. O que é isso? É a figura aqui. Essa aqui é repetido. Aqui, o ciclo modelo biomecânico, força, área, tensão, deformação. Essa deformação é sentida pelo osteócito, ou provoca dano de fissuras ou fadiga, e o sistema canicular dos osteócitos estimula a modelação ou remodelação. Modelação quando é pressão, quando é deformação, ou a remodelação quando existe dano, fissura mesmo. A remodelação é muito mais quando há fissura ou há algum dano. Quando ele sente a pressão e caminha para a modelação, certo? Naquela área que está sofrendo a força, para o reforço da área. Olha, só uma curiosidade, agora me lembrei dos lutadores de arte marcial que, cronicamente, ele provoca, chega a ser danos, meio fissuras nos ossos, e isso leva a um reforço estrutural nos ossos dele. E faz com que eles sejam capazes de quebrar coisas daquele jeito. Eu pratiquei Shaolin quando tinha 19 anos, em Recife, na mesma academia, no meu local. O dono da academia, que era o professor de Kung Fu, Shaolin, alugava também para o pessoal do Karatê. Ele tinha aquele, porque é muito mais sofisticado o condicionamento, que se chama condicionamento de extremidade de pé ou de mãos para aguentar a pancada. Isso na arte marcial chinesa. Agora, o Karatê era uma tábua presa no chão, uma tábua alta, presa, cimentada no chão, sim, e aqui se tinha um pedaço de madeira revestido de lona, um retângulo de madeira revestido de lona, e o treino era meter
karateca, do pessoal do karatê, era meter soco ali, que era o mínimo de que se tinha de absorção de impacto, né? Só aquela tábua para lançar um pouquinho, para não ser numa parede, né? Para não ser soco em parede. Os karatecas antigos ficavam, que geravam um caldo soque. Fora a pele, né? Por causa do repórter da pele. Mas aquilo provoca fratura dos irmãos. E indo devagar, microfraturas, né? Que ia provocar reforço. O que acontece é isso. Então eles ficam criam isso, né? Para aguentar, meter a pancada. Mas em termos de arte marcial, qualquer arte marcial que envolve chute e soco não é muito eficiente. O sujeito, com um soco, derrubar alguém, o soco tem que pegar muito bem. Vai ser outra história. Vamos lá. Ciclo de remodelação óssea. Temos a ativação, é que ele mostrou com osteócito após a apoptose, osteócito em sofrimento, né, que acaba gerando apoptose por conta de uma microfissura. Aqui as células de revestimento. Temos a ativação, a reabsorção, que é a ação dos osteoclastos, a reversão, quando entram os osteoblastos e vão saindo os osteoclastos, eles vão sendo inibidos. Agora, a formação, os osteoblastos em atividade, que vão gerar, os que ficaram aqui para dentro, geram os osteócitos. E os que ficaram do lado da superfície, os osteoblastos vão gerar as células de revestimento. Aqui está mostrando numa trabécula, numa parte do osso esponjoso. Absorção, retenção, formação térmica. Esse é o ciclo. E aqui, esse é mais sofisticado, que é o sistema de Havertz, que é do osteônio. O que nós temos aqui, as três fases. A, que é da fase de reabsorção, que é a osteoclástica, escavando aqui. Em outro ângulo aqui, no corte transversal, a gente vê que ele escava. Aqui tem um verdadeiro buraco. Certo? Porque eles chamam isso aqui de cone de reabsorção, porque é um formato cônico. O processo gera é um processo que gera esse cone. Mas vamos ver se a gente visualiza, porque aqui tem as três fases. A, certo, que é a reabsorção, é a fase que predomina os osteoclastos. B, fase inicial de formação do sistema de Havertz. Começa a osteoblástica, a inicial, aqui, essa parte B. E aqui o término, quando já tem o C aqui, o osteônio, o osteon, perfeitamente formado. Lembre-se que a parte central aqui são veias e arteríolo em uma veia. Então é vaso sanguíneo. E o que tem em vaso sanguíneo? Células do sistema imune. E a comunicação todinha vai ser a partir daqui. No caso de Havertz, do osteônio. No caso, né? Então ele vai sendo construído nesse sentido aqui, daqui então no primeiro desse buraco, ele vai sendo preenchido até ser totalmente formado. E os osteo, que estão aqui vermelhinhos, são os osteoblastos, aqui no final das contas forma a célula de revestimento, e aqui temos o vaso sanguíneo, os que ficam para o lado de fora da parte matriz. Os osteoblastos vão ficando aqui no interior, como esse aqui vai ficar no interior, vai formar os osteócitos, com aqui as lamelas, aqui corte.
aqui nesse quadro, aqui os osteócitos aqui, e aqui o que reverte aqui são essas células de revertimento em contato aqui com o vaso sanguíneo, com os vasos sanguíneos. Tem sempre uma arteríola e uma veia. Então ele vai depositando aqui, eles vão depositando, primeiro escava, fica realmente um belo de um buraco, e depois vai depositando e vai aumentando essas lamelas até preencher totalmente aqui. Então, nessa figura, o que mostra esse processo, mostrando aqui com mais detalhes. Depois disso aqui a gente dá um intervalo, tá? Tem muita informação, isso não é muito didático, não. Você fala assim, tem muita didático, mas aqui vamos com calma. Isso aqui é o vaso sanguíneo. Aqui, porque aqui a gente tem com mais detalhes aquele cone de reabsorção. Aqui os osteoclastos e aqui os osteoblastos trabalhando. E o sentido temporal de tempo começa aqui e vai finalizar, já está finalizando pelo lado de cá. Certo? Então, um papel importante do vaso sanguíneo é justamente formar os pró-osteoclastos. Aqui tem linfócitos T, pró-osteoclastos, e o pré-osteoclastos respondem a citocinas inflamatórias liberadas pelos osteócitos, repetindo isso, né? Aqui mostra com mais detalhes isso, que os osteócitos acabam liberando no vaso sanguíneo essas citocinas inflamatórias que levam à diferenciação de células do sistema sanguíneo, células do sistema imune, elas são diferenciadas nos osteoclastos. No final das contas, em termos de origem e tipo, os osteoclastos são células do sistema imune, células modificadas do sistema imune. Então, citocinas inflamatórias, prostaglandina 2 e interleucina 1 e outras. E várias outras aqui dos osteócitos lesados sintetizando citocinas, citoquinas, que ganham aqui o vaso sanguíneo, chegam ao vaso sanguíneo e promovem essa diferenciação. E aqui ele já está com o receptor, naquela pró-osteócito, né, essa célula que vai se transformar no osteócito. E aqui ele também tem uma célula precursora, o linfócito T também libera citocina, cadê? Fator de crescimento libera da matriz em reabsorção. Há fator de crescimento liberado pelo próprio sistema aqui. Vamos ver pró-osteoblastos, certo? Sendo células mesenquimais. Aqui, eu estava querendo localizar isso, pró-osteoblastos, que são transformadas a partir de citocinas, assim, que é no caso do linfócito T. O linfócito T tem um papel importante na formação aqui na transformação de pré-osteoblastos em osteoblastos. E aqui vai formando um novo osso laminar. A partir daqui. Fica essa camada aqui de osteoblastos, elas vão, nesse sentido, vão formando camada por camada, certo? Até chegar a isso aqui. Isso aqui é a metade, né? Não, tem outra metade para lá. Chamado cone de reabsorção. Hemicórte de um câncer, enfim, mostrando a célula associada ao processo de remodelação, maior ampliação da frente de reabsorção, desse cone, né, esquematizando o mecanismo molecular e celular descrito no texto, envolvendo a sequência de ativação A, reabsorção R,
informação F, a via rank L, rank OPG, linfócito T, preto, célula osteoplástica vermelho, célula osteoplástica azul. Esse é outro mecanismo de regulação, que não tem naquele texto, mas é um outro mecanismo que vou acrescentar, da esclerostina. Esclerostina, certo? Mas agora vamos dar intervalo, 2h30, 15 para as 3, vou passar depois do resto. Opa, perdão, então frequência, lista de frequência, vamos que eu vou parar a apresentação enquanto vocês assinam, para a apresentação e interrompo a gravação e a gente continua depois do intervalo.